Boa noite a todos os irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, amém? E quero agradecer a presença de todos que puderam comparecer na casa do Senhor nesta noite. O Senhor está nos agraciando com uma semana maravilhosa. Já estamos na quarta-feira, já dando início a mais um culto de doutrina e oração na casa do Senhor. Estamos aqui para honrar o nosso Deus em espírito e em verdade, o engrandecê-lo, glorificar esse Deus maravilhoso que nos deu salvação através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, desde já, gostaria que todos pudessem ficar em pé nesse momento. Vamos fazer uma oração inicial por tudo que vai ser realizado aqui nesta noite ao nosso Senhor, neste culto de doutrina e oração. Vamos elevar nosso pensamento aos céus, ao trono da graça e falar com o nosso Senhor. Oremos. Pai celestial, Pai bendito, Pai eterno, ó Deus todo-poderoso, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, pelo teu amor e pela tua graça, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Obrigado também pela noite que já chegou, Senhor. Obrigado por ter nos livrado, por ter nos guardado, Senhor, de todos os males, Pai. Obrigado por ter nos trazido em tua casa. Não estamos aqui por acaso, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite com esse propósito, meu Deus, no coração, Senhor, de te louvar, de engrandecer o teu nome, Senhor, de honrar o Senhor em primeiro lugar, Senhor Deus, em nossas vidas. Ó Deus, pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito, Senhor Deus. Pedimos a direção do Senhor a este culto, Senhor Deus, de doutrina e oração que já iniciou, Pai. Ó Deus, recebe a nossa adoração nesta noite diante do teu trono, Senhor. Derrama as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre a tua igreja neste lugar, Senhor, neste tanto tempo, Senhor, é do Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, Pai, fala conosco também grandemente através de tua palavra nesta noite, Senhor. Usando o teu servo, lhe dando graça e sabedoria através do teu Santo Espírito para falar a tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus também pedimos perdão, Senhor, de todos os nossos pecados que temos cometido diante de ti. Também quero lembrar daqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco nesta noite. Se há algum, meu Deus amado, que está enfermo, que está doente, pedimos, Senhor Deus, a tua cura, Senhor. Abençoa a medicação que eles estão tomando para que fique bom, Senhor Deus, e logo possa estar com a gente também aqui. Por aqueles, meu Deus, que não vieram por motivo próprio, Senhor, não sabemos. Ó Deus, te peço também fortalecimento espiritual, Senhor Deus. O desejo no coração, a vontade, Senhor Deus, de estar aqui em tua casa, para estar junto conosco como igreja do Senhor, para te louvar, para te engrandecer, Senhor. Obrigado, Senhor, fica conosco e nos abençoando. Em nome santo de Jesus, amém. Amados, vamos continuar cantando ao Senhor um cântico em espírito e em verdade. Espírito
Senhor agora, irmãos, com mais um cântico. Grandioso és tu. Seja o nome do Senhor. Amados, agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura responsiva. Vamos ler em Evangelho de São João, capítulo 3, os versículos 16 ao 21. São João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. Eu vou ler os pares, os irmãos leem os ímpares, mas o 21 iremos ler todos juntos, vocês e eu, o 21, tá? Vou começar a leitura e a igreja nos ímpares. O 21 nós todos. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Igreja. Quem nele crer não é julgado,
O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Igreja. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Todos juntos. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Peço ao nosso irmão evangelista Benaia que faça uma oração em agradecimento à palavra do nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos-te pela tua palavra, que é a verdade, ela que foi inspirada pelo Santo Espírito, que ele, nesta noite, ele venha ser o nosso professor, e que nós possamos aprender mais de ti, Senhor. Aplica esta palavra em nossos corações. Aplica para que nós possamos praticar esta palavra e não sermos somente ouvintes dela, Senhor. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor diante do teu altar, Senhor, com aroma suave. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão, Senhor, diante de ti, por tudo que tens feito em nossa vida. Continua, Senhor, a trabalhar em cada um de nós, a completar a obra do Senhor em Jesus, Senhor. Esta é a oração do teu passo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Benai. Podemos sentar, amada igreja. Muito obrigado pela colaboração e também pela reverência ao nosso Deus. E continuando, amados, nós iremos agora ofertar ao Senhor. Vamos ofertar ao nosso Deus e a gente vai cantar o cântico Quem Dá com Alegria, tá bom? Aí você já pode vir aqui na frente, trazer essa oferta, tá legal? Aqui no Gasosilafos. Peço ao nosso irmão Fernando que faça uma oração agradecendo a oferta. Por favor, irmão. Amém. Amém. Obrigado, irmão Fernando. Bem, amados irmãos, então fizemos a nossa parte com o nosso Deus, né? Engrandecendo ao nosso Senhor Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito por nós e por tudo que ainda há de fazer em nossas vidas aqui nesse mundo, enquanto estivermos aqui servindo ao Senhor. Agora eu quero passar a palavra ao nosso pastor Júlio César, que vai trazer as considerações e também apresentar, né, o pregador desta noite. Meus irmãos, boa noite a todos. Saúdo os amados irmãos com a graça e com a paz de Jesus Cristo, amém? Nós queremos agradecer ao nosso bom Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando. E enquanto eu estava ali atrás, louvando a Deus, dia de terça-feira nós temos aqui um ministério de oração. E nós temos orado a Deus, pedindo que Deus fortaleça a igreja do Senhor
E Deus, Ele tem sido fiel, Deus, Ele tem atendido as nossas orações. Temos visto que nas quartas-feiras tem aumentado os números de irmãos participantes. Da última vez que eu coloco no meu relatório, tivemos 23 irmãos. Então, nós louvamos o nome do nosso Deus, que sempre nós falamos que o culto de oração é um culto menos assistido, mas nós, pela graça de Deus e misericórdia, nós queremos mudar essa situação, que o culto de oração, que o ministério de oração que nós temos na terça-feira possa ser os cultos que sejam mais assistidos. Por quê? Porque nós entendemos que quando a igreja ora, quando nós oramos a Deus, Deus, Ele supre as nossas necessidades. Então, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu disse para os irmãos que nesse mês de junho, ou melhor dizendo, nesse mês de maio, nós estamos dando a oportunidade para os irmãos que nos ajudam aqui na pregação. E quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos dar início ao livro de Jonas. Tá? Vamos fazer uma exposição bíblica no livro de Jonas. Peço que os irmãos leiam esse livro. Se puderem fazer devocional nesse livro, nós vamos tirar ricas lições, princípios para as nossas vidas. Então, quarta-feira, se Deus quiser, nós vamos começar o livro de Jonas. E eu convidei o evangelista Benaia, que é o irmão que está chegando entre nós, e hoje ele vai trazer a mensagem de Deus aos nossos corações. Então, o que eu peço da igreja? Temor de Deus, reverência, por favor, não se levante, só se for por força maior, para nós assim escutarmos a palavra de Deus, amém? Convido o evangelista Benaia, que vai trazer a mensagem de Deus aos nossos corações. Traz hoje. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, poder compartilhar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a santa e bendita palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 18. Convidar os amados a ficarem em pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura, alguns versículos aqui, e após a leitura eu vou fazer uma breve oração. Agradecer ao pastor pela oportunidade, pela confiança. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, nós vamos ler, no versículo 36. Irmãos, a minha tradução é diferente um pouco, mas é o mesmo sentido. Vocês acompanhem aí na tradução de vocês, amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Feche seus olhos
e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos, Senhor, reunidos aqui como teu povo, como tua igreja, Senhor, para ouvir e aprender mais de ti, mais da tua palavra, a tua santa palavra, Senhor. Que nesta noite o Senhor venha me usar como instrumento em tuas mãos para ser bênção na vida da tua igreja, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos a tua direção, que o teu Santo Espírito, o autor desta palavra, que ele seja o nosso professor, e que nós, como servos teus, como filhos teus, que nós possamos estar com nossos corações abertos e atentos à voz do teu Santo Espírito. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Irmãos, estamos diante aqui de um texto bastante conhecido. Isso aqui a gente aprende desde cedo na escola dominical, desde que a gente é criança. Quem não conhece a história do profeta Elias? E Elias é um dos profetas que eu admiro muito pelos feitos que Elias fez em toda a sua trajetória como homem de Deus, como servo de Deus, e ele serve para nós hoje como um grande exemplo. Mas para a gente entender um pouco desse contexto aí, sabemos que aqui nós já estamos vivendo a monarquia, a era dos reis, né? O povo de Israel viveu durante um período de anos lá no Egito como escravo. Deus levantou Moisés foi lá, tirou eles do Egito, atravessaram o mar, eles caminharam até Canaã, mas o povo foi desobediente, foi rebelde, e por causa da rebeldia deles, por causa daqueles 12 espias que foram até lá, e começaram a dizer que não iam conseguir entrar em Canaã, porque havia gigantes, os homens eram poderosos, eles não iam conseguir vencer, faltou fé, faltou confiança, e Deus disse para eles que eles iam rodear durante 40 anos pelo deserto, vagar pelo deserto, até que perecesse toda aquela geração que saiu do Egito. Aqueles homens de 20 anos para cima, durante 40 anos eles caminharam e eles foram perecendo no deserto, e nenhum deles entrou, a não ser 2 homens que se chamavam Josué e Caleb. Apenas esses 2 entraram em Canaã, como nós conhecemos a história. Entraram em Canaã, foram conquistando. Josué venceu 31 reis, está tudo narrado lá no livro. Depois da morte de Josué vem o período dos juízes, né? Que nós temos Gideão, quem mais? Gideão, Sansão, Jefté e outros que Deus levantou para livrar o povo dos seus inimigos, porque lá em Juízo você vai ver que o povo, ele desobedecia a Deus, ele se rebelava contra Deus, Deus mandava os inimigos, e eles clamavam a Deus na hora da angústia, e Deus mandava um libertador. E aquele povo, enquanto aquele juiz vivia, ele era fiel a Deus, mas quando aquele homem morria, eles voltavam a pecar contra Deus, e assim a gente vê no livro de Juízes. E depois Deus vem, o último juiz que nós sabemos foi o profeta Samuel, o último juiz. Depois ele ungiu a Saul, depois quem governou foi o filho dele por um período, Isbosete, Israel, mas Davi começou a reinar em Judá, né? Porque Davi era o homem escolhido por Deus, era o homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos bem da história. E depois da morte de Isbosete, todo Israel passou a ser dominado, governado pelo rei Davi, né? Estava do jeito que Deus queria. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Depois Davi reinou por 40 anos, aí o trono passou para seu filho, cadê, povo? Salomão, não foi? Salomão reinou durante 40 anos também, e depois que ele morreu, se levantou o seu filho Roboão. E a partir de Roboão, o que houve? Houve uma divisão do reino. O reino foi dividido em 2, reino do sul e reino do norte. Israel ficou com 10 tribos e o Judá ficou com Davi, com a casa de Davi, porque Deus tinha uma promessa com Davi. Deus tinha dito para Davi, se os seus filhos fossem fiéis, fossem obedientes às suas leis, eles iam governar para sempre. Mas houve desobediência, eles se afastaram de Deus e houve uma divisão do reino. E o profeta Elias se levanta no reino do norte, justamente num período muito difícil, num período de decadência espiritual, num período em que o povo tinha se afastado de Deus. O povo de Deus tinha se afastado de Deus, estava adorando outros deuses. Ele está aqui profetizando, ele se levanta no período do rei Acabe.
um dos piores reis da história de Israel. É nesse período que se levanta o profeta Elias. Ele tinha uma mulher que se chamava Acabe, uma mulher, como era o nome dela? Jezabel, famosa Jezabel. Ela é citada lá até no Apocalipse, né? No livro de Apocalipse. Então Jezabel, ela fez o que quis, levou os filhos de Israel à idolatria. O marido foi na corda dela, vamos dizer assim, e se afastou cada vez mais de Deus. Israel pecou contra o Senhor. Nesse período se levanta o profeta Elias. E é interessante a gente notar que na vida desse homem, muitas coisas interessantes que nos trazem lições interessantes para cada um de nós. Aqui no capítulo que eu li, no capítulo 18, Israel está passando por um momento muito difícil, como eu falei, um momento de fome, de seca, de escassez, de decadência espiritual. O Elias havia orado a Deus para que não chovesse durante um período, e a Bíblia diz lá no livro de Atos, né, que durante 3 anos e meio que ele orou para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não caiu uma gota d'água do céu. Agora imagina o desespero. Recentemente nós tivemos uma grande seca aqui no nosso Amazonas, e muitos lugares, muitos municípios declararam aí estado de emergência, pediram ajuda, socorro do governo federal, porque os rios ficaram intransitáveis, peixes estavam morrendo. O pessoal ia lá filmando os botos que estavam morrendo, deram até o número de botos que morreram aí nessa grande seca. Agora imagine, aqui nesse período foram 3 anos e meio sem cair uma gota d'água sobre a terra, por causa da oração de um servo de Deus, de um homem de Deus. Por causa da oração, eu estou dizendo aqui a oração de um homem, irmão Márcio. Era um homem que estava em oração apenas, mas durante 3 anos e meio não caiu uma gota d'água sobre a terra. E a Bíblia usa o exemplo desse homem para nós no livro de Tiago, que lá Tiago diz assim, que o Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões e sentimentos, mas o que orou com constância para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E orou de novo, e a terra, e deu chuva sobre a terra, através da sua oração. E o que nós podemos notar na vida desse homem, que ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, uma intimidade que nós, irmãos, como servos de Deus, nós precisamos adquirir. Nós precisamos ter intimidade com Deus para poder alcançarmos aquilo que nós pedimos em nossas orações, para orarmos segundo a vontade de Deus, porque quando nós temos intimidade com Deus, nós vamos pedir, Deus vai ouvir o nosso clamor, vai ouvir a nossa oração. Elias não era um super-herói, não era um super-homem, não era um Superman, não era um Homem-Aranha, não era um homem todo-poderoso, não. Ele confiava no Deus todo-poderoso. Ele sabia que ele não era capaz, mas ele conhecia o Deus de Israel. E é esse Deus que nós precisamos conhecer, o seu poder, para que possamos clamar a Ele, e Ele vai ouvir com certeza o nosso clamor. E aqui, irmãos, o Elias, você voltar aí um pouco, no texto que nós lemos, capítulo 18, lá no começo, versículo 1, ele diz assim: sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. A fome era extrema em Samaria. Irmãos, nós vivemos em um período hoje que nós temos fartura. Não estou falando de comida, não. Estou falando da palavra de Deus. Existe hoje muitos tipos de Bíblia de estudo. Hoje existe aí a internet, existe as redes sociais, pregações nas redes sociais, versículos sendo propagados aí diariamente.
Não é verdade? Bíblia de estudo do jovem, do vovô, da vovó, da mulher, do pregador, do pescador, Bíblia apologética, Bíblia de Genebra, Bíblia expandida, Bíblia anotada. É uma variedade tão grande de Bíblia de estudo. Temos hoje escola dominical, temos aqui a união de homens, tem as mulheres ali atrás, tem à noite o culto, temos o culto de doutrina na quarta-feira. Irmãos, mas vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais esse privilégio. Vai chegar um tempo que isso aqui vai ser tirado de nós, irmãos, como em alguns períodos da igreja aconteceram. E se nós não nos interessarmos em aprender disso aqui agora, enquanto nós temos a oportunidade, chegar lá na frente vai fazer falta para nós. Porque eu creio num período que isso aqui vai ser tirado, que vai ser proibido isso aqui, ó. Que nós não vamos poder mais ter acesso à palavra de Deus. E aí, como é que nós vamos fazer? Se nós não temos buscado pelo conhecimento de Deus, se nós não temos buscado a palavra de Deus, conhecer esse Deus para fazê-lo conhecido. Irmão, nós temos que aproveitar em aprender mais de Deus, aproveitar o que dá. A gente tem que parar de gastar o nosso tempo com besteira, com vídeos que não trazem nenhuma edificação. Porque só se vê gente no celular. Ontem eu fui na igreja lá onde eu congregava, fui falar com o pastor, falar da minha saída lá para ele, e tinha um jovem sentado do meu lado, era culto de doutrina. Ele estava sentado na cadeira, o celular estava aqui no meio das pernas. Estava passando jogo ontem, não era dia de jogo ontem? Eu olhei e o jovem estava assistindo o jogo, na hora da pregação, estava assistindo o jogo do Mengão. Dentro da igreja, às vezes, irmão, nós estamos dentro da igreja, mas o nosso coração está longe, está distante. Nosso pensamento está lá fora, está nos problemas, nas dificuldades. Irmão, nosso Deus é maior do que as dificuldades que nós passamos. Nosso Deus é o Deus da provisão, é o Jeová Jirê. E muitas vezes nós esquecemos disso. Irmãos, vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos está dando de poder entrar aqui livremente na casa do Senhor para ouvir a sua mensagem, ouvir a sua palavra aqui neste lugar. Não estou falando porque eu que estou aqui pregando, mas os homens de Deus que Deus tem levantado aqui neste lugar. Aproveitar para ouvi-los. Nós temos aí um canal no YouTube, e eu observei as poucas visualizações que tem lá no canal que a igreja tem no YouTube. Era para ter mais visualizações do que eu vi lá, irmãos. Porque era para cada um de nós compartilhar a palavra de Deus que está sendo semeada, que está sendo pregada por nossos vizinhos, por nossos familiares. Está aqui o culto lá da igreja, você não foi, mas está aqui. Colocar lá na sua televisão para os seus filhos ouvirem novamente a mensagem que foi pregada aqui no domingo, que foi pregada no culto de doutrina na quarta-feira, que foi pregada na semana passada, que foi pregada no aniversário da igreja. Pastor Francisco, no sábado, o missionário Fredinho pregou aqui, não foi? Homem de Deus também. E outros irmãos que têm pregado aqui, têm trazido a mensagem de Deus. Sabe, nós não aprendemos por falta de interesse nosso mesmo, de aprender, irmãos, a palavra de Deus. Nós que colocamos a dificuldade, nós colocamos as barreiras, e por isso que nós não crescemos espiritualmente, porque falta intimidade com Deus. Como é que eu vou falar desse Deus se eu não conheço nada sobre Ele? No dia desse eu estava até comentando, não sei se eu comentei com alguns irmãos daqui, às vezes a gente sabe o nome do jogador tudinho do time. Goleiro, reserva, massagista, o roupeiro, o atacante, sabe o nome tudinho, mas a gente
Poucos de nós sabemos o nome dos 12 discípulos de Jesus. Poucos de nós sabemos. É verdade? Quantos de nós, não é para levantar a mão, não é para falar nada não. Quantos de nós somos capazes de levantar e dizer agora o nome dos 12 discípulos de Jesus? Não é, irmãos? Mas lá da novela, não, aqui não tem, eu estou falando de outros lugares aí. Da novela sabe o nome dos atores tudinho, a idade, a cor do cabelo, o ano que nasceu, quantas novelas já fez. Então isso é um sinal que muitas vezes nós estamos mais interessados, porque isso interessa para a carne, né? Para a carne, irmãos. Aqui havia uma grande fome, havia uma grande necessidade aqui, a fome era extrema em Samaria, mas Deus vai sempre levantar um homem de Deus, Deus vai sempre levantar uma mulher de Deus para fazer a diferença no meio dessa geração. E Deus está levantando pessoas, quer levantar pessoas aqui na Igreja Batista da Fé, Brilho Celeste, para levar a mensagem àqueles que estão perecendo sem Cristo lá fora, porque esse mundo aí está sedento, está precisando. Jesus quando veio, ele disse: olhai para os campos e vede, já estão brancos, prontos para a colheita. Mas cadê os trabalhadores? Cadê os evangelistas? Cadê os homens dispostos, as mulheres dispostas a pregar a mensagem, a levar a mensagem? Mas levar o quê, se nós não temos aprendido quase nada da palavra de Deus? Então havia escassez, mas Deus levantou um homem chamado Elias, o profeta chamado Elias, no meio daquela geração que tinha se afastado de Deus. Aqui no versículo 17, diz assim: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta-me a mim a todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que come a mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Olhe para a sua Bíblia e leia. Diz assim: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas do Baal são 450 homens. Aí nós sabemos bem da história, que Elias lançou aí o que? Um desafio àqueles profetas: olha, traz 2 bois aí, vocês vão clamar o Deus de vocês. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles clamaram desde a manhã até o meio-dia. De manhã até o meio-dia clamando. Chegou um período de tempo assim que eles se cortavam, clamando ao Deus. E Elias começou a zombar deles: grita mais alto, quem sabe ele não está dormindo, quem sabe ele não está de férias, quem sabe ele não está dando uma passeada. Tanta fé, tanta confiança, irmãos, e nós precisamos dessa confiança em Deus, dessa fé que esse homem tinha em Deus, profeta Elias. E ele desafia aqueles homens, e quando chega um período que eles não conseguiram, que eles não conseguiram mesmo, Elias mandou trazer. A Bíblia diz aqui, versículo 32, no versículo 30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O que estava quebrado? O altar do Senhor. Irmão, nós precisamos restaurar o nosso altar. Nós precisamos restaurar a verdadeira adoração ao nosso Deus.
Estava quebrado, mas ele restaurou, né? E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água os quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei-o a segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez, e fizeram pela terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu que, pois, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse a ele, orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fizeste todas essas coisas. Irmãos, uma oração tão simples, mas uma oração de um homem de Deus, vai fazer toda a diferença. Ele fez isso não para a glória dele, para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite, mas para glorificar o nome de Deus. Lá no Novo Testamento é dito que nós não recebemos porque nós pedimos mal, para gastar nos nossos deleites. Deus vai dar só aquilo que nós precisamos, irmãos. Vai dar aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Nem tudo que pedimos Deus vai nos dar. Ele pode dizer não. Pode ou não pode? Dizer não. Ou então ele pode dizer: espere, não está no tempo. Ele pode te dar na hora que você pedir. Eu me lembro que quando eu fui para o Juma, e nós quando a gente chegou lá, conversamos com o presidente da comunidade, e nós pedimos a ele o seguinte: se tinha um pedaço de terra lá para construir uma congregação. Eles têm, foi lá mostrar, e nós começamos a fazer culto. A gente fazia na sede da comunidade. Por toda a comunidade do interior, quem já foi do interior, tem uma sede onde fazem os eventos. Então a gente fazia os cultos lá, todo domingo culto, todo domingo culto. E aí nós encomendamos madeira para fazer armar a igreja lá dos serradores, e fizemos uma campanha de oração por 40 dias. Então a gente fazia oração 6 horas da manhã, não, 5 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde, durante 40 dias, pelo telhado da igreja, pelas telhas. Lá pegou 136 telhas lá. E aí, quando terminou os 40 dias de oração, tinha uma irmã lá que ela orava, Janderson, meio-dia, mas ela não orava lá dentro da sede, na sombra. Ela tinha um chapéuzão daquele de palha, aquele mexicano, tem aquele grandão assim, que parece uma sombrinha. Ela vinha com a Bíblia dela embaixo do braço, e ela dizia assim: eu vou orar aqui onde vai ser o templo. Aí tinha um tronco de árvore, que tinham cortado no motosserra, mas ainda tinha um tronco lá onde ia ser a igreja. Aí ela se ajoelhava lá no meio do capim. Mucuim, meu irmão, mucuim. Tinha demais. E ela se ajoelhava lá assim, orava lá naquele local. Meio-dia era o horário dela. E o meu horário era 5 da manhã. E outros irmãos oravam 6 horas da tarde. Quando terminou os 40 dias, eu disse: eu vou para Manaus buscar as telhas. Não tinha R$1 no bolso, mas tinha a confiança em Deus, porque nós passamos 40 dias pedindo a Deus pelas telhas. E eu cheguei numa quarta-feira em Manaus, numa quarta-feira. Na quinta-feira de manhã eu saí pelas ruas lá do Oswaldo Frota. Eu encontrei com um servo de Deus lá chamado Genivaldo. Aí quando ele me viu de longe, ele é da Assembleia de Deus, ele disse: paz do Senhor, missionário. Aí eu: paz do Senhor. Aí ele disse: é de Deus. Aí eu disse: é sim. Aí ele disse assim: rapaz, tu sabia que hoje é culto de missões lá na igreja? E eu estava precisando do missionário para levar uma palavra. Aí eu disse: é comigo. Então, aí ele disse assim: o que é que está precisando lá na igreja? Eu disse: irmão, está precisando tudo, mas eu vim buscar as telhas. Quantas telhas
pega lá. Aí nós tinha feito uma contagem lá que errada, né? E eu disse para ele 120 telhas. E aí ele disse para mim assim: você crê que de hoje à noite você vai sair de lá com as 120 telhas? Aí eu olhei para ele: eu creio. Isso é no culto de quinta-feira, irmão, meio de semana, geralmente dá pouca gente, né? Eu creio, mas eu fui. Cheguei lá, a igreja estava lotada. Estava lotada a igreja. E aí, antes de ele passar a palavra, ele disse: irmão, está aqui o Benaia. Ele é lá, ele faz parte de outra denominação, de outro ministério, mas nós o conhecemos há bastante tempo e nós queremos abençoar a obra de Deus lá no Rio Juma. Eu vou dar 25 telhas, ele disse. Eu podia dar as 120, mas eu vou dar 25. Quem quiser dar 5, levanta a mão. Quem quiser dar 10, levanta a mão. A irmã que vai anotando. Rapaz, não demorou 5 minutos, já tinha completado as 120, irmão Márcio. E eu, rapaz, foi o dia que eu preguei assim, que parecia que eu estava flutuando. Muito feliz mesmo pela resposta de Deus. Porque quando a igreja ora, irmão, as portas se abrem. As portas do céu se abrem. Deus, quando nos vê ali rendidos perante Ele, mostrando o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós necessitamos dEle, Ele vai ouvir a nossa oração. E eu preguei naquele dia e saí com dinheiro no bolso das 120 telhas. Não comprei as 120, comprei 100, porque tinha que pagar um frete para levar até lá do outro lado. E o cabra cobrou R$300. Eu disse: já consegui 100, 36 é moleza. Aí fui para Altaz, numa viagem, um cidadão do mercadinho doou 10 telhas. Aí estava bem lá no Rio Juma, sentado, pensando: como é que eu vou conseguir, Senhor, agora essas... Lá vem o caboclo remando de manhã, cedo. Aí chegou lá e disse, deu bom dia. Ele é da Adventista, já faleceu. E aí ele disse: quantas telhas está faltando lá? Aí eu disse: está faltando 26. Aí ele disse: amanhã cedinho você vai buscar lá em casa. Aí eu: obrigado, meu Deus. Cedinho eu estava na casa dele para buscar aquelas telhas. Irmãos, lá a gente viveu muitos milagres, a gente viu muitos milagres de Deus, mas a gente conseguiu muitas vitórias através da oração, orando de joelho, pedindo a Deus. Um dia eu cheguei a compartilhar só essa aqui com os irmãos lá do Juma. Eu fui visitar um rapaz, e a meninazinha tinha uma meninazinha que ela estava ardendo em febre. Estava só o pai e a avó. E a menina começou eu fui fazer uma visita, eu estava só, e quando a gente começou a conversar, e a menina começou a passar mal. A menina começou a revirar os olhos, assim revirou assim, ficou tudo branco assim, os olhos da menina. E o pai começou a se desesperar, a chorar, e andava para um lado e para o outro. E eu: Senhor, não estudei medicina, não sei nada não estudei enfermagem, não sei nenhum remédio não sei nem o que é isso, Senhor. Aí eu disse: vamos orar. Coloquei a menina em cima da cama e nós ajoelhamos assim na beira da cama. Aí eu clamei a Deus. Aí eu chorei, mano, naquele dia, aquela tarde. Eu disse: Senhor, eu não tenho nenhum poder, mas Tu tens, Senhor. Mostra para esse povo que Tu és Deus, Senhor. Mostra que Tu és Deus, Senhor. A glória é Tua. Irmãos, quando eu terminei de orar, a menina estava sentada lá na cama. Quando eu desci para ir para a canoa, muito animado, muito alegre, ó pastor, a menina estava sorrindo e dando tchau para mim. Aí eu: glória a Deus, meu Deus. Eu não queria que aquela menina morresse naquele momento ali. Meu Deus do céu, eu clamei tanto a Deus. E Deus Deus vai ouvir a sua oração, irmão. Mas você tem que clamar a Ele. Você tem que pedir dEle, que Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai honrar você. Uma igreja que ora. A oração é uma das 4 colunas da igreja. Uma casa precisa de coluna, né? A igreja precisa de coluna, e uma delas é a oração. Teve um pregador que disse: quer conhecer os verdadeiros crentes? Vai no culto de oração.
vai no culto de oração. Lá no livro de Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina e nas orações, né? Vamos lá de novo, na doutrina. O que mais? Está faltando um, né? Comunhão. Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. As 4 colunas da igreja, irmão. Nós tivermos essas 4 coisas, nós vamos ganhar muitas almas para o reino de Deus. E o nome de Deus vai ser glorificado através de nós. Então que Deus venha aplicar essa palavra em nossos corações. Gostaria de chamar aqui o pastor. É o pastor que vem? Mas antes, quando o pastor está vindo, quero fazer uma oração com você. Tá bom? Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. Que possamos entender, Senhor, a importância e o poder da oração. O quanto ela é importante, o quanto ela é eficaz nas nossas vidas, para o nosso crescimento, para a nossa comunhão contigo e para a glorificação do Teu reino. Obrigado, meu Deus, por tudo. Aplica a Tua palavra em nossos corações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, obrigado, evangelista Benaia. E a reflexão fica para nossas vidas, a nós nos avaliarmos mediante o Espírito Santo de Deus. Enquanto o evangelista pregava, eu estava pensando, né, irmão? Toda quarta-feira nós temos culto de oração. Mas me corrija se eu estiver errado. Você pense comigo, quantos voltaram para agradecer a Deus? Acho que eu não me recordo. Alguém tomar a palavra, eu quero agradecer a Deus, porque eu recebi essa cura, eu quero agradecer a Deus, porque eu fui empregado. Sabe que isso falta, irmãos, para nós, a perseverança na oração. Perseverança. Muitas das vezes nós contamos só as experiências dos outros. Fulano foi curado, fulano recebeu um emprego, e nós não temos nenhuma experiência, não? Então nós precisamos refletir e ver, como o irmão Benaia acabou de pregar, com relação aos pilares da igreja. Oração, comunhão, partir do pão e doutrina, né? A doutrina, ela é a principal. Se não tiver doutrina, nós não sabemos como orar. Se não tiver doutrina, nós não vamos dar importância para a oração. Então, que Deus assim possa aplicar nos nossos corações. Elias, segundo o apóstolo Tiago, ele era igual a nós, irmão. Não tem diferença não. Elias não era melhor do que ninguém não. Quando nós nos colocarmos na brecha para orar, pode ter certeza, irmãos, né? E como eu disse para o irmão, como eu disse para a igreja, de terça-feira nós temos o ministério de oração. E Deus, Ele tem atendido as nossas orações. Eu contei aqui 27 pessoas. Quarta-feira passada também nós tivemos 27 pessoas. E quarta-feira que vem nós queremos 30, 35. Ou seja, nós queremos a igreja toda orando. Esse é o nosso propósito, para que não sejamos crente domingueiro, que só vem domingo à noite, que possamos ser crente de oração.